Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Porra. Você falou bem-vindos. 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 Sejam bem-vindos, amigos da Rede Globo. Estamos aqui para mais um jogo, mais uma final de campeonato. Perdeu ontem, hein? Ficou chateado ou não? Porra. Cara, não fiquei porque eu não ligo muito pra futebol assim, mas, porra, o primeiro gol deu um pinto, uma pingada de esperança, né? É, aquela pontinha de esperança. Deu uma pontinha de esperança, vai dar. aí, pô, fui no Bet Mais, botei um dinheirinho, falei, agora vai. Meu dinheiro ficou. Aí, Rubinho, devolve o dinheiro aí, Rubinho. Sorte que é membro do clube, então eu tô, na verdade, retroalimentando o ecossistema É isso aí, pô. do G4 Educação. Animal. Senhoras e senhores, meu nome é Alfredo Soares, sejam bem-vindos ao Extremos, o podcast aqui que vai mergulhar nos bastidores, nas histórias de grandes empresários e grandes empreendedores e pessoas de altíssima performance. Junto comigo, como co-host desse podcast, ele, hoje o homem dos podcasts do G4, o famoso querubim, Bruno Nardon. Fala, meu filósofo. Tudo bem? Meu surfista Aí, prateado você preferido. sabe que esse apelido de querubim pegou, né? E pegou legal. A galera na palestra vai lá falar, pô, eu assisto Extremos lá, pô, querubim. É tipo uma senha, sacou? Libera um voucher de relacionamento em outro nível, em outro patamar. Tipo, tô dentro. Exatamente, Animal. faço parte. Faço parte. Pertencimento ativado. Hoje o convidado é especial, hein? O cara era jogador de futebol, meu. Não, o cara era jogador de futebol. É ainda, né? Que eu vejo lá no Instagram dele, os stories, o cara só marcando Ó, gol de eu fiz uma voleio, bicicleta, eu fiz uma pesquisa antes daqui. Ele é jogador de futebol, conhecido como Cauã Raymond das finanças. Galã do mercado financeiro. Fundador da, não sei nem falar aqui, tu tinha que estar me ajudando aqui, né? Da Nord Wealthman. Não. Da Nord Mas vai ter, não, tem o Wealth. Tem o Wealth também. Tem o Wealth também. Você não leu, Wealth. você não leu o briefing. Não, mas eu conheço ele, não preciso. E né? da Nord Research, que é uma das maiores. Tu já foi sócio de uma empresa de research? Já fui. Não sou mais, ainda bem. Bom, ele é bacharel em economia na PUC São Paulo e estudou em... Aquela tua roupa, pô. Columbia Business School no programa Family Health Management. Wealth Management. Você viu que o inglês não tá o forte dele hoje. Cara, é o sotaque de Mississippi que acaba sempre dando uma atrapalhada, algumas pessoas não conhecem. Mas, ó, antes da gente começar o episódio, porra, Breia, tamo junto. Valeu, Seja muito bem-vindo. Renato Breia, Prazer na estar aqui. área hoje nos Extremos. Mas antes da gente começar, tem obviamente aqueles avisos padrões que a gente sempre faz pra vocês. O primeiro deles é que você que é nosso ouvinte aqui dos Extremos, não deixe de aproveitar, tá, o seu trial no G4 Skills. G4 Skills é a nossa plataforma, a nossa tecnologia que une tecnologia e conteúdo para criar a trilha customizada para o seu time, acelerar o desempenho, acelerar o conhecimento e transformar conhecimento em habilidade, gerando mais eficiência no trabalho, produtividade e resultado pro seu negócio. São mais de 25 mil colaboradores que usam hoje essa tecnologia para evoluir, para se desenvolver. E você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, tem aí 7 dias? 7 dias. 7 dias absolutamente grátis para vocês aproveitarem essa solução em até 10 colaboradores da empresa de vocês. E para vocês que escutam a gente e já aproveitaram desse grande benefício, manda lá no grupo de WhatsApp, manda pro seu amigo, indica alguém para conhecer essa nossa solução, que é o G4 Skill, que é o patrocinador oficial aqui do G4 Podcast. Bom, o outro comunicado é para você seguir o nosso perfil G4 Podcast na rede social, lá no Instagram, seguir aí o nosso canal do YouTube, deixar o seu like no vídeo, seguir o nosso canal, deixar o seu comentário e se quiser faz um pix também para minha conta já para aproveitar e dar check em tudo que é mais importante nessa vida. Não é isso, Bruno Nardon? Você é um figura, mano. Algum comentário extra? Nenhum. Que Vambora. Saudade que eu tava de você, hein? Pô, nem parece que a gente se viu sexta-feira, né? É que 2 dias longe de você parece a eternidade. Parece mesmo. E aí, tá tudo A bem nossa com relação você? é igual pandemia, são muito tempo em poucos dias.
Tá tudo bem, tá tudo bem. Boa. E com você e com a filha nova? Tá ótimo, cara. A Amandinha bem? Tá bem, tá todo mundo bem. Já estamos a fim de fazer o quarto. Já começou a juntar o dinheiro pro meu presente de casamento? Ainda não, que é muito dinheiro. Né? Pô, dar um presente à altura dele é foda, cara. Na sua envergadura. Bom, senhoras e senhores, vamos lá então. Breia, conta pra gente, qual foi o dia mais extremo da sua vida? Positivo ou negativo? Pode ser os dois. Mas qual foi o dia que você considera assim mais extremo? Ah, cara, foi o ano passado quando meu pai faleceu, né? Porque assim, é uma sensação muito maluca assim de você perder assim, quase que tudo que eu fiz na minha vida foi pra tentar agradar meu pai, sabe assim? Porque meu pai era Se provar pra ele, né? se provar. É, eu também. Acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Dentro assim. Não sei se é todo mundo não, mas eu acho que quem teve uma relação muito boa de parceria com o pai, eu acho que eu, por exemplo, tive e é muito isso. É. Pode ter 10 mil pessoas aplaudindo. Se ele não estiver aprovando, é meio que como se não... Então assim, e assim, no começo ele foi muito duro, assim, né? Meu pai foi militar, né? Meu pai serviu meu pai foi pra uma guerra civil, né? Meu pai era português, com 18, 19 anos, foi pra uma guerra civil, ele era desarmador de mina. Então imagina, desarmador de mina do exército português. Eu tô aqui por uma razão estatística muito baixa. Pô, né? devia sofrer muita piada A também. tecnologia, imagina de desarmar minas na década de 70 na África pelo exército português, devia ser um negócio bizarro, né? Então meu pai foge, né, de Portugal, porque o exército queria que ele ficasse, seguisse carreira e tal. Ele foge, vem pro Brasil, meu tio já tava aqui, meu tio já tinha fugido. E aí meu tio falou, esquece esse negócio de ficar lutando pelos outros, vem aqui empreender, né? Então meu tio veio com 14 anos, assim, já começou a empreender com 16. Então acho que a minha vida toda foi tentando, depois que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e tal, foi tentando um dia meu pai falar assim, putz, tô orgulhoso de você. Acho que foi um pouco isso. E meu tio também, que também é um espelho pra mim, assim. Que animal. E aí quando você perde, assim, teu pai, aí você fica pensando assim, putz, por que eu tô fazendo tudo isso? Sabe, tipo, trabalhando, essas coisas. Tu se questionou. Mas aí você vai criando os propósitos na vida. Que idade ele tinha? 74. Mas ele aproveitou demais a vida. Era aquele português barrigudo, assim, sabe? Tipo, aquela barriga gigante, aquele bigode, assim. Então, acho que ele aproveitou demais e foi por isso. Mas, enfim, acontece na vida, né? Hoje você tem que falar assim, puta, eu preciso continuar fazendo o que eu faço e tentar agradar as outras pessoas que estão em volta na vida, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Acho que foi o dia mais extremo, sem dúvida, da minha vida. Que completou... Como é que aconteceu? Como é que tu ficou sabendo? Ele já tava mal? Já. Abusou demais na vida, assim. Abusou, assim... O pai gostava de beber bastante, de comer bastante, não cuidava da saúde, aí foi indo... 74... É muito louco esse negócio, né? Perspectiva de vida, assim. Quando acontece uma coisa dessa com você... Você começa a receber mensagem de todo mundo que gosta de você e, assim, você começa a ver que algumas pessoas não tiveram nem oportunidade de ter um pai, pra começar. Então, se meus amigos, assim, tipo, puta, cara, eu nem tive pais e eu conheci seu pai foi muito gente boa. Depois, assim, perdi com 10, perdi com 15, perdi com 20, eu perdi com 37. Então, eu tive 37 anos, tipo, de um pai que foi do caralho, assim, que todo mundo gostava, entendeu? Então... Então foi mas foi uma coisa... Assim, não foi do dia pra noite. Não, foi uma coisa que a gente foi, assim... Teve um câncer, ficou tratando, pô, foi um... E assim, o mais louco, eu não sei se você teve também essa sensibilidade, você sentiu isso também com o teu pai, que assim, quando você é muito novo, né, ele te trata quase que como... capitão e o cabo lá, assim, né? E depois começa a virar uma coisa mais equilibrada. E depois você começa a virar quase que o pai do teu pai. A minha relação com meu pai é muito assim. Então, assim, ele começa a te olhar com outros olhos, ele te respeita mais, ele pede a tua opinião. E meu pai é um filho muito teimoso. Então. Meu pai, como filho, Mas, é teimoso pra porra. Esse é um negócio que a gente não percebe, mas agora que eu sou pai, eu percebo, né? A gente, quando era filho, achava que os nossos pais sabiam de tudo da vida. E, na verdade, a gente não percebia que eles estavam crescendo também. Também. E amadurecendo também, né? É algo assim, a gente acha que... Aí a gente foi exposto a muito mais informação e conhecimento e experiência do que eles. Então, Porque eles propuseram isso pra gente também, né? Exato, mas isso acaba que faz que aconteça essa... Mas eu acho que isso é verdade pra todas as gerações, cara. Pra todas as gerações. Pra todas as gerações. Não sei a geração Cara, NPC agora. Essa daí, talvez essa geração aí... Eles estão sendo expostos a muita coisa, cara. Talvez ela se prejudique. Essa daí já tá... Cara, hoje qualquer lugar, tu quer fazer uma piada, tu fica Rosinha, Breia o brabo.
Cafezinho, milho. Ele assistiu vários. Pô, não tem como. Eu gosto só de vi os TikTok, memes aí. só, cara. Não, Eu só pô, vi tá os maluco, memes. você tem que entrar, o bagulho é inacreditável, Não, pô. cara, A pessoa meu- fica assim, ó. Cafezinho. Rosinha, rosa cheirosa. Pô, você tá maluco, é geração I. Já viu? Não. É, geração idiota. A geração I é boa. Eu vou usar essa. É geração I, a nova Vou geração, usar a geração idiota. Meu Deus do céu, cara. Ai. Mas, cara, e aí, como é que foi o dia dessa parada? Já tava mal? Ah, Tu assim, acordou sempre- com alguém te ligando? Foi por ligação, tu tava no hospital? Ah, assim, foi um tempo, assim, muito longo, assim, tipo, foram 2 anos, assim, meio que tratando. Eu passava 40 dias no hospital, saía. Passava 50 dias no hospital, saía. E, assim, no dia, especificamente, eu tava lá. Então, também foi traumatizante um pouco, assim, sabe? Você, tipo... Ele foi entrar pra um tratamento e aí aconteceu. Ele teve uma complicação, né, de infecção, essas coisas, e nunca mais não conseguiu ser estubado depois, entendeu? Mas é uma pena porque assim, justamente, que eu falo assim, eu tava vivendo a melhor época da vida com meu pai, sabe? Então, é uma pena. E assim, ele tava vivendo a aposentadoria, que eu gostaria que ele tivesse começado, se aposentado antes, assim, sabe? Tipo, Ele fazia o quê? tá, meu pai foi empreendedor a vida toda, assim. Meu pai teve shopping, estacionamento, loja. Teve loja da... Bom, vocês conhecem, vocês devem ter comprado. Leves e Benetton na década de 80. Eles tiveram 14 lojas e tal. Então, foi isso, né? A gente produz vinho em Portugal. Gostava de fazer negócio. É todo bom português, né? É. Português e espanhol gosta de fazer negócio, de ver o dinheiro. O dinheiro não pode estar no banco, o dinheiro tem que estar... Não, e assim, foi um pouco isso também, né? Porque quando a gente era pequeno, meu pai gostava de levar a gente, assim, nas lojas, assim. Então eu ficava na frente do caixa, assim, sabe? Eu odiava, na verdade, né? Porque era muito novo pra entender, assim. Achava engraçado umas coisinhas e outras, assim, mas eu odiava, porque, assim, ele fazia isso geralmente em janeiro, que é quando todo mundo tava, né, de férias e aproveitando, né? Então meu pai sempre... Não, desculpa, fazia isso em dezembro, dezembro, né? Naquela semana que acaba... as aulas, sabe? Até o Natal, ele me levava umas 3 semanas, assim, pra, tipo, ir pro escritório, ir pra uma loja, pra uma coisa. Nossa, eu odiava, assim, porque meus amigos estavam brincando, né? Mas depois, assim, tem uma coisa ou outra que você gosta, que você entende, né? Que você vê lá um pouco, assim, alguns valores que você entende por que o cara... Né, como que você tem que ser como empreendedor, assim. Então meu pai gostava de estar sempre presente, checar todo dia o resultado disso e aquilo e tal. Então foi legal, assim. Então assim, acho que essa história foi legal também depois poder empreender e ele ver que foi louco isso, na verdade. O meu primeiro trabalho foi numa corretora que chamava Link. E aí eu tinha uma posição legal lá. Fui estagiário, contratado, depois estava crescendo, assim, depois de 2 anos nessa empresa, o meu ex-chefe falou assim, cara, vou montar uma gestora, vem trabalhar comigo. E aí eu fui falar isso pro meu pai, né? E meu pai falou assim, não, você tá com um emprego bom, meu, salário garantido e tal, não sei o quê. Meu pai tinha sido empreendedor a vida toda, sabe? Mas assim, acho que é um pouco aquele medo do pai, né? De tipo, sabe? Meu pai comigo foi igual. Você tá numa corretora que é a maior corretora do Brasil, você tá bem, você tá ganhando bem e tal. Por que você vai empreender? Eu falei, pô, mas eu aprendi com você que você tem que, né, tomar risco. Porra, eu morava na casa dos meus pais, né? Então eu falei, não tinha muito erro, né? Cara, a janela era ali, Tinha 19 anos, momento, cara. Meu ex-chefe falou... Não, desculpa, 21 anos. Meu ex-chefe falou assim, cara, eu vou montar um negócio. Você quer vir ser sócio comigo? Eu falei, óbvio, né? Se der errado em 2 anos, eu vou pedir emprego de novo. Se não der certo, né? Só tem upside. E, cara, olhando pra história e vendo aonde a Nord chegou, acho que eu quero que você conte um pouquinho de como é que ela surgiu e tudo mais. Mas hoje são mais de 45 mil clientes ativos. 55 já. 55 mil clientes ativos, mais de 500 mil seguidores em redes sociais que acompanham aí as dicas e análise de mercado de vocês. 5 milhões de visualizações no YouTube. E vocês, né, lançaram aí recentemente a Nord Wealth, que hoje já alcançou 2,5 bi. Já tá com 3,5 agora. O famoso growth. O cara durante o podcast cresceu. Cara, que animal. E aí vocês começaram também a fazer fundo agora na Nord Asset. Isso. São 6 fundos já abertos e 2 exclusivos, que já totalizaram 250 milhões sob gestão, 2 fundos. Isso aí. Qual é a diferença, eu acho, que pra você contar um pouco dessa história do grupo, né? Que virou um grupo Nord. Sim. Mas qual é a diferença desse fundo,
dos fundos que vocês fazem para as pessoas investirem e da Wealth. Legal. Assim, a Nord, começando pela Research, né? Basicamente, as pessoas têm a possibilidade de ler os conteúdos. Então, uma assinatura, como... né, vocês têm aí muito também no G4 a possibilidade da pessoa fazer uma trilha de conteúdos lá dentro, né, como eu já fiz, inclusive. E a gente faz isso para investimentos. Então, a pessoa quer investir em renda fixa, em ações, ela quer saber quais são as nossas opiniões a respeito de quais são as melhores classes de ativos para investir. Tem a Nord Research lá para ele, enfim, usar todo a nossa expertise, todos os analistas e tomar as decisões de investimento. O que a gente passou a perceber ao longo do tempo, o Nardon também teve uma empresa nesse segmento, assim, as pessoas, de alguma forma, ao longo do tempo, se desengajam. Ela assina, ela aproveita, mas eventualmente ela fala, puta, cara, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para executar. Vocês não podem cuidar do meu dinheiro ao invés de eu fazer isso sozinho? Então foi assim que a gente abriu a Nord Wealth, né? Então, assim, é a diferença do do it yourself and I do it for you. Exato. Porque, por exemplo, tem gente que vai na academia, tem gente que baixa o aplicativo lá do cara da academia, o cara treina sozinho todo dia e funciona bem. Tem cara que precisa do personal trainer, Exato. né? Então a eu Wealth... preciso do personal. eu também preciso do personal. Então a Nord... Eu preciso de remédio, personal e apoio moral. Apoio moral é importante. E obrigação. Se puderem me pagar, eu acho que... Melhor. Então a gente montou a Nord Wealth justamente para essas pessoas que falaram assim, cara, eu adoro vocês, adoro o conteúdo de vocês, adoro as recomendações de vocês, só que assim, puta, eu preciso que vocês me ajudem de fato. Então eu quero mandar meu dinheiro para onde vocês conseguem me ajudar de fato, e a gente montou essa empresa que é a Nord Wealth, que hoje aí tá com 3,5 bi. E daí vocês fazem a gestão, vocês dão call ou vocês falam com o cliente e falam, a gente vai fazer esse call, posso ir ou não? É uma gestão... Assim, não é uma gestão discricionária onde eu falo assim pro cara, eu vou tomar todas as decisões e tá tudo comigo. Não, é sempre uma decisão em conjunto. Inclusive, legalmente, toda vez que a gente vai fazer alguma operação, ele precisa aprovar no app. Acordo. Ele precisa aprovar no app dele, da XP ou BTG, que são hoje os nossos principais parceiros para... isso que eu ia te perguntar. Lá você pode ser dos dois. Pode. Não tem aquela coisa de ser um agente autônomo XP, não tem nada a ver. Não, a gente pode ser qualquer um, na verdade. A gente pode ser XP, BTG, Agora, Guide, Interactive Brokers. Mas aí você tem parceria com todos eles? Todos eles. Eu não sou... Ele é dono do cliente. Exatamente. Se o cliente chegar lá e falar assim, cara, eu quero abrir uma conta aí, eu vou mandar o dinheiro. Eu falei assim, pode escolher qual que você quiser. Eu gosto mais da XP, beleza. Não, eu gosto mais do BTG. Pra mim, tanto faz. Mas você é remunerado pelas instituições também? Eu sou remunerado só pelo cliente. O cliente me paga e a instituição ainda devolve uma parte das comissões para o meu cliente. O modelo que a gente começou a trabalhar na Nord quando a gente fundou isso há 3 anos e meio, é um modelo que chama fee-based. Ou seja, o cliente me paga uma taxa lá que é 0,5% ao ano, por exemplo. Do patrimônio dele lá. Do patrimônio. Todas as comissões que o mercado paga, então fundos, renda fixa, eu devolvo tudo para ele. O diferente do modelo de agente autônomo, que o cara sempre recebe comissão. Qual que é o problema do modelo de comissão? É que o cara não sabe quanto que ele está pagando. Não é transparente. A história da comissão, o problema maior de tudo isso, do conflito, é que você não sabe quanto você está pagando. E, em geral, por conta até desse conflito, né, o modelo de comissão, eles acabam sendo mais tendencioso em te oferecer aqueles produtos que mais pagam comissão. Que vai mudar agora. E provavelmente agora, em janeiro, vai começar a ser obrigatório você falar quanto de comissão você está pagando em todos os produtos. E eu acho que isso vai mudar muito esse meu mercado. Isso vai mudar por lei. Vai. Na verdade, regulação. Isso já era para ter acontecido faz tempo. Ou seja, você dizer quanto que você paga de comissão já deveria ter sido aprovado pela CVM faz tempo. Mas tem um lobby muito grande de não aparecer. Nossa, mas isso é muito bom, cara. E vai mudar completamente esse mercado, tá? E assim, é muito louco, porque quando eu comecei a estudar para ser planejador financeiro, lá em 2015, 2016, né, eu queria fazer um negócio que era o seguinte. Eu queria fazer uma empresa de gestão de patrimônio para as pessoas do varejo de alta renda, terem a mesma forma de gestão de patrimônio que os ultramilionários, que a gente fala que são os ultra high, lá, os clientes acima de 50 milhões, 100 milhões de reais. Isso aí não era possível no Brasil até pouco tempo. Não só ali em 2020, né, a XP e o BTG abriram a sua arquitetura para o modelo de consultoria, que é o modelo que é o nosso. Né? Então, você olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, o modelo de fee-based já é muito maior do que o modelo de commission.
Né? Aqui não, 95% ainda é o commission, são os escritórios de assessoria e tudo mais. Então acho que esse mundo vai mudar completamente, e principalmente vai mudar agora quando ficar mais claro o quanto que as pessoas estão deixando de dinheiro na mesa aí, e vai principalmente mostrar alguns exageros que provavelmente isso deve ter ocorrido ao longo dos últimos anos. Então a nossa aposta é, né, de que quando isso virar agora em janeiro, vai mudar ainda mais o mercado, que é um pouco isso que a gente fez, né? A gente montou há 3 anos e meio atrás, a gente conseguiu captar 3,5 bi, o pessoal já entendeu, né? Um pouco do... Já pelas minhas contas aqui, tu já ganha 18 milhões por ano. Isso. 0,5 mais ou menos, né? O que a gente fala rua médio, então 3,5 bi, fazer a conta? 20 milhões. Vai dar 17 e pouco. Dá 35. 1% daria 35, 1% 17 mil. É isso aí. Cresce. E qual que é a diferença disso? Eu não respondi. Fundo. Eu não respondi o seu final. Sua pergunta deu uma volta completa para não responder o que você perguntou, Alfredo. Mas assim, basicamente assim, o que a gente montou com a gestora? Era assim, o cara não quer assinar o conteúdo, ele não tem dinheiro para estar na nossa Wealth, que no começo era acima de R$1 milhão, mas ele gosta de algumas estratégias da Nord. Então a gente montou um fundo de previdência que replica as estratégias da Nord. O cara fala assim, eu quero ter uma previdência para o meu filho, eu quero ter uma previdência para mim. A gente replicou esse fundo. Tem um outro fundo de ações também que a gente criou. Tem um sócio meu, o Bruce, né, que é sócio fundador junto comigo, ele tem uma estratégia de ações, onde ele toca uma carteira de ações, o cara fala, não tenho mais tempo para ficar comprando e vendendo as ações. Então tem um fundo, ele abre uma conta no BTG, aí no caso o fundo está só em alguns lugares. Está no Inter, tá no C6 e tá no BTG. Então, o cara abre uma conta lá, ele consegue também investir no fundo tranquilamente, né? Se ele estiver na nossa Wealth, ele consegue fazer... paga performance... Ele paga a taxa de administração, 1,5% e taxa de performance 15% do que excedeu o Ibovespa. Né? Então, legal. Essas estratégias todas aí tem 250 milhões, mais ou menos. Que maneiro, cara. E 55 mil pessoas ouvindo vocês sobre investimento, né? Eu até anotei aqui já para transformar esse episódio numa Dicas com Breia. Banco Energia, Breia. O quê? Banco Energia. O que é Banco Energia? Setor de banco. Setor de banco ou setor de energia? Ah, tá. Cara, eu gosto do setor de bancos, tá? A gente tem um call lá. A gente tinha muito BTG. A gente gostava muito de BTG, acho que agora já subiu bastante, a gente vendeu. A gente está comprando o Banco Inter, que é um banco digital, mas está com preço de Banco do Brasil, assim. Eu gosto, eu prefiro banco. Boa. O que tu acha do varejo na bolsa? Puta, cara, tô foríssimo, assim. Varejo, pra mim, assim, na bolsa, muita coisa ruim, assim. Tô fora, completamente fora. Educação? Também completamente fora. Qual é a ação, uma revelação desde 2023? Revelação? Acho que foi Banco Inter. Foi um puta case que a gente acertou e assim, acho que ainda tá barato. Assim, e são eles que estão fazendo agora um negócio com o time de futebol, não é? Para internacionalização? O Banco Inter acabou de... assim, o dono do Banco Inter, ele é também dono da MRV e ele é o grande patrocinador do Atlético Mineiro. Ele construiu a Arena MRV lá, não sei se você viu também. Sim. Então é um grupo que tem muitos negócios, mas eu não sei se está internacionalização, não. Eu vi que o clube ia fazer com o time de Orlando. Pode ser. Com 2 times de Orlando. Cara, aproveitando o futebol, você começou tua carreira como futebol, né? Nem comecei minha carreira, né? Nem comecei minha carreira. Não, mas como que foi? Conta essa história aí do futebol na tua vida, cara. Legal. Cara, assim, eu joguei bola a vida inteira, né? E aí, assim, perto ali dos 16, 17 anos, eu falei, agora eu vou ver você jogava em algum time de base ou com os amigos? Joguei. Com 16 anos, eu tava justamente nesse momento que era ou vai ou racha. Então, eu fiquei em Portugal um tempo no Sporting, aí é que você fica lá um tempo de experiência, o cara fala assim, vai ou não vai? Não foi. Aí fiquei na Juventus da Javari, fiquei um tempo lá também, treinando, vai ou não vai? Não foi. Aí fiquei um tempo no Palmeiras também. E aí, assim, no Palmeiras foi, assim, a minha maior decepção, assim, porque eu realmente ali, cara, eu fui bem pra caramba, assim, e aí, assim, fiquei muito frustrado com a forma de decisão do clube, assim, sabe? Tipo, era uma bagunça, gente boa... Era antes da Leila.
Muito antes. Muito antes do Paulo Nobre. Antes do 20 Paulo anos Nobre. atrás, 20 cara. anos atrás. Eu lembro que o Palmeiras não tava bem. Não tava. Era a época Jair Pisserni ainda, era o técnico. E aí eu falei, puta, quer saber? Meu pai também, naquele jeito dele, fala assim, cara, você quer jogar bola? Você vai ter que fazer faculdade à noite. Aí eu parei de jogar bola, ele falou, agora você vai ter que trabalhar. Era sempre assim, sabe? E aí eu falei, quer saber? E assim, logo que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, com 18 ali, anos, cara, eu achei muito legal, assim, sabe? Pô, era um ambiente muito louco, assim. Gente inteligente pra caramba. Você ficava lá, assim, alucinado, assim, vendo... E como que você caiu nisso? Como que você caiu? Foi uma história, assim, meio do tipo... liguei pro meu tio e falei, tio, meu pai quer que eu trabalhe. O que eu faço? Ele falou assim, vou te arranjar umas entrevistas pra você conversar. E aí eu fui lá num lugar, o cara fez uma entrevista, eu falei, o que você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer nada. Você jogar bola. Você jogar bola. Aí ele falou assim... Do jeito que é o povo do mercado financeiro já pensou assim... Vou botar esse menino pra prospectar jogador. Que é um péssimo negócio, by the way. Assim, tipo, prospectar jogador de futebol é muito difícil. É um negócio... Meu sonho de vida, um dos meus sonhos de vida era mudar a realidade de como os jogadores investem. A galera, é um sonho compartilhado isso aí. Esse era um sonho meu grande. Eu tô quebrando a cabeça pra tentar descobrir como é que eu vou fazer isso, cara, assim, porque é muito difícil, cara. O jogador, ele é cercado. Eu tenho muitos amigos que são empresários e tudo mais, grandes, de jogadores muito grandes e tal, até menores e tal. O jogador, ele tem um dom de ser cercado por gente ruim, assim, cara, que é impressionante. Cantor, jogador. Todo mundo, entendeu? Cara, todo mundo que faz sucesso muito rápido. É porque, na verdade, você acaba se cercando de pessoas que deixa o seu ambiente confortável. Então são normalmente pessoas que abaixam a cabeça pra tudo que você fala. E aí no final, quando você vê, você tem um ambiente totalmente dependente de você. Então é difícil a pessoa querer bater de frente. É os puxa-saco, né? Então puxa-saco. Você fica ali com um ambiente que todo mundo depende de você. Querendo ou não, vira uma relação de interesse. E nem só isso, né? A educação financeira dessa galera não vem de casa de berço, com todo respeito para a maioria deles, né? Putz, é uma galera que vem de uma condição difícil, desafiadora, e putz, quando começa a ganhar dinheiro, que não é tanto que nem o Neymar, mas é bastante frente à população média brasileira, putz, a pessoa deslumbra e acha que vai ter isso pro resto da vida. E começa a gastar como se tivesse pro resto da vida. E daí na hora que seca, acaba a carreira, ou putz, começa a performar mal, o ruim acontece, né? Não, e ele automaticamente, depois que ele vira jogador, ele passa a cuidar de muita gente, né? Então, assim, parece que todo mundo virou jogador de futebol, né? Ali, praticamente, né? Todo mundo ganhou na loteria. Então ele cuida de muita gente. Ele não cuida só dele. Então ele começa a aumentar, assim. Às vezes tem história de jogador que cuida de, tipo, 50 pessoas. E não é que o cara cuida pagando um plano de saúde. Ele cuida, assim, tipo, dando salário. Deixando a pessoa meio que sem fazer nada da vida, assim, sabe? Aquela coisa meio... Quase uma Bolsa Família. Exato. Só que, cara... Literalmente uma Bolsa Família. Exato. Só que bem mais caro. Né? Só que assim, se você não dá a possibilidade do cara trabalhar e fazer coisas, assim, cara, pra você gastar... Você vê jogador ganhando 500, 1 milhão de reais, eu conheço jogador que ganha 500, 1 milhão de reais e o cara gasta 500 milhões de reais. Assim, tranquilamente. Assim, sem... Todo mês. Todo mês, assim. E sem muita coisa não é assim, o cara compra relógio, joia e tal. O cara, assim, o cara, tipo, tá cuidando, tá construindo casa pra 5 pessoas, 5 tios e tal. E, assim, tem jogador que pode, cara, assim, entendeu? Pode, mas tem jogador que não pode, né? Então, assim, a educação financeira para os jogadores, assim, é um negócio... Eu tenho alguns clientes que são jogadores, mas geralmente são os caras que são mais, assim, é o cara que já é mais pé no chão, família boa e tal, não sei o quê. Mas é difícil, cara. Esse é um mercado que eu particularmente gostaria muito de poder mudar no Brasil, mas ainda não sei como fazer isso. Cara. Você já viu aquela série com The Rock? O Ballers. Cara, animal essa série. Animal. Não sei onde que passa essa daí. Agora tá no Netflix, sabia? Porque era a HBO liberou um monte de coisa. Band of Brothers liberou pra Netflix. Tinha uma loucura isso, cara. Liberou. Mas eles querem rentabilizar o dinheiro. Não, mas é isso. Já rentabilizei o conteúdo para aquisição de cliente, agora eu vou rentabilizar vendendo o conteúdo. Mas não devem vender os novos mais, cara. Vou te falar uma parada. Essa série... The Ballers. Ballers. Animal. Você vê, você fica preso nela. É irada. Parece irada um livro mesmo. que eu tô lendo hoje. Comprei. Qual é? Comprei. Pra O demorar. do Elon Musk. Do Elon Musk. Porrada. Animal. Nossa,
Bom demais. Eu achei o formato do livro muito maneiro. Bom demais, cara. É? Nossa, muito Vou bom. ler. Cara, Né? é um De monstro. separar em vários tópicos da vida dele ao invés de capítulo. Muito bom, cara. Tipo, tu sabe onde você tá entrando. Você não quer ver aquilo, você pula. Com certeza que 15 anos ele vai fazer uma continuação desse livro. Sério? Com certeza. Dos próximos É, 15. porra, porque é por data que ele conta, né? É uma evolução da vida do cara. Tu sabe a loucura? Eu vou te mostrar uma parada aqui muito louca disso. Real oficial. Fala, qual que Calma, é? pô, vou te mostrar. Fala. Mas deixa eu aproveitar então fazer uma pergunta reversa. Eu sei que vocês estão fazendo pergunta. Aqui, Manda. ó, eu tinha feito isso aqui, ó. Animal. Por um livro Um- teu? é, Autobiografia. Ó, dia 15 de agosto, foi muito antes dessa parada do Elon. E eu já tinha tido essa ideia no avião. Falei, cara, e se eu fizer os tópicos da minha vida e gravar vídeos de 5 minutos? Legal, E gostei. aí depois transformo o vídeo em filme e faço... Legal, gostei. Muito bom. Tu vê como eu tô antenado no futuro. Mas Não, manda mas pra quem gente. que vocês queriam conhecer, assim, tipo, desses caras, assim, tipo, muito fodas, assim? De quem? De pessoas? Empreendedor foda, assim. Quem que vocês gostariam de conhecer? Assim? Cara, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de perguntar sobre rotina. Mas quem? Tipo, quem que você gostaria hoje, assim, de conhecer? Eu, sinceramente, ninguém, cara. Certeza. Cara, assim, eu acho que... Por exemplo, eu gostaria de algo estruturado sobre a vida dos caras. Tipo, esse livro do Elon Musk, é porrada. Cara, eu gosto muito de biografia. Porque a biografia fala muito sobre a mentalidade e o jeito que a pessoa Sim. pensa. E daí você consegue pegar os pontos-chave que fazem a pessoa ser quem ela é. Sim. Então, por exemplo, essa do Elon Musk, cara, o cara é o cara mais rico do planeta Terra, né? Pela contabilização da Forbes, Sim. que eu acho que tem gente mais rica que ele lá, os donos do petróleo lá, os árabes. Mas, cara, o cara é totalmente wired de um jeito diferente. O cara ganha grana tem grana pra caramba, só que ele é maluco, cara. Ele é maluco. Ele trabalha o dia inteiro, todo dia, sem parar. Louco. Ele não acredita em férias. As únicas vezes que ele tirou férias, ele ficou doente. E, cara, assim, mas porque na cabeça dele ele tem esse lance da missão de ir pra Marte, melhorar o mundo. Cara, assim, das histórias malucas. Eu entendo você fazer isso por períodos mais curtos, entendeu? Você fazer 10 anos, 15 anos, 20 anos pra mudar de patamar. Agora, fazer todo dia na intensidade que ele faz é problema psicológico. Óbvio. Mas, assim, isso é um negócio que você fala, porra, o cara é quase invencível, no sentido de... O cara é risk taker. Então, assim, você consegue emular o que faz o cara chegar lá. Daí você pergunta, eu tô disposto a pagar esse preço? Sim. Ou eu quero algo diferente pra minha vida, entendeu? Então, eu gosto muito de biografia por causa disso. Então, e eu acho a biografia melhor do que falar com as pessoas. Por que eu vou perguntar pro cara de diferente que não tá escrito lá já? Eu acho que tem uns caras assim, que às vezes não são nem famosos, né? Mas, porra, é muito maneiro, assim, tu aprender com os caras, assim. Tu realmente trocando ideia. Eu tenho um amigo meu, o Nardão conhece, o Alexandre. O Steve Jobs brasileiro sempre tá com um negocinho assim, né? Que eu sacanei ele da última vez. O cara, sempre que eu tô com ele, é uma aula de, porra, visão de vida, visão de mercado, de estilo de vida, de equilíbrio entre, porra, família. O cara que é casado há 30 anos, é o cara que, pô, construiu um patrimônio, tem equity, tem patrimônio, tem negócio, sabe? Conseguiu equalizar muito bem essa conta. O cara que aproveita a vida, construiu estrutura. Então, pô, é um dos caras, assim, por exemplo, eu já citei ele em livro e tal, porra, que eu tenho como meu grande mentor, assim. O cara que eu sempre que tenho oportunidade de ter essas conversas com ele, cara, são muito fodas. Um outro cara que eu gosto bastante também, assim, que eu admiro. O Bruno Nardon, né? Seu grande querubim. Bruno Nardon, querido Querubim. querubim. Mas tem o Bruno Prada, um cara também que, porra, sempre que converso com ele, o cara dá uma renovada na tua ambição, assim. É um cara bom de mostrar que tem muito mais, dá pra ir mais, sabe? Mas gente famosa, assim... Você tem alguém? Assim, eu gostaria de conhecer o Buffett, assim, porque sempre foi um ídolo. Um ídolo, né, pra quem trabalha no mercado financeiro e tal. Não que eu já... Dado que ele também já escreveu muita coisa, já escreveram por ele, basicamente você vira quase que um freak de saber tudo que ele pensa e tal, todas as frases dele. Mas eu acho que seria legal, assim, shake hands, assim, sabe? Tipo, falar assim, puta... Conta umas histórias boas aí. Ele deve ser bom de... Porque assim, ele é bom de falar. E ele deve ser bom de contar história, entendeu? Então, assim, puta... Eu gostaria, e principalmente agora que ele tá super velhinho, né? Assim,
Daqui a pouco ele vai. Eu vou agora, ano que vem, vai ter lá a conferência anual, a gente vai. O Berkshire. Que vai ser legal, assim. Eu nunca fui, cara. A gente vai fazendo excursão. Bom, ele tem muito investidor que é isso. O cara investe por causa dele mesmo. Né? Tipo... Cara, mas assim, depois de ler a biografia do Elon Musk, eu tô quase comprando mais ação, mesmo no all-time high da Tesla, cara. Ninguém vai bater esse cara, irmão. Ninguém bate o cara. Imagina eu trabalhando como eu trabalhava antigamente, se eu trabalhasse agora. É uma loucura, cara. O cara é retardado mental, cara. Eu vou ler. É real. O livro é bom. É bom. Chegou hoje pra mim. Começa a ler, cara. Eu não sou tão blogueiro igual você que ganha. Ah, Você não ganhou? Não ganhei, comprei. Eu ganhei, mas eu tô ouvindo aqui no meu celular, cara. Que daí eu ouço no trânsito, aqui, ó. Aqui é inglês, né? Falado. É bom pra caramba aqui, ó. Tem o... Eu ouço de vez em quando. Não, tu tá viciado e fica lendo no meio do trabalho. Isso é bom. Cara, eu queria aproveitar esse momento do podcast para lembrar você que tá ouvindo a gente para seguir o nosso canal, G4 Podcast, deixar o seu like, deixar o seu comentário. 5 estrelas. Deixar aqui a sua avaliação desse podcast. E não esquecer também de conferir os outros episódios. Tem vários episódios com o João Adib, com o Netão, do Bom Bife, que foi maravilhoso. Quem mais? Tem muita Richard gente, da Aramis. Cara, tem uma galera aí, uma turma muito legal que já passou por aqui. Tem conteúdo realmente incrível. Daniel Castanho, que foi um episódio muito bacana. Joel J. Enfim, não deixe de seguir, deixar sua avaliação para que você fique por dentro de tudo que rola aqui nos extremos. E lembrar vocês também, nossos ouvintes, para aproveitar, aqui tá o QR Code na tela, com 7 dias grátis do G4 Skills para vocês aí usarem durante uma semana com 10 funcionários do seu time e ver a diferença que é o seu colaborador guiado pela nossa plataforma, pela nossa tecnologia, com mais de 200 horas de conteúdo que cria uma trilha customizada para o seu time, de resolver esse abismo intelectual. E como que foi para você essa saída, né, do mercado financeiro, de trabalhar para os outros para abrir o seu negócio? Então, na verdade, assim, o primeiro eu não abri, né? Eu fui convidado para ser sócio, então acho que é um pouco diferente. A Nord já foi algo que a gente idealizou e montou, então eu digo que é assim, é um bebezinho, um bebê mesmo, né? Aquele negócio que você pariu, né? Então, assim, 4 pessoas se juntaram e falaram assim, cara, 4 também, ó. 4 pessoas se juntaram, era 25% cada um de participação, literalmente, legal. 25% cada um. A gente teve essa conversa, né? Falei, quanto que vai ser a participação de cada um? Eu falei, cara, vai ser dividido por 4. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Não tem como resolver, né? Porque era um negócio que não tinha assim, muito investimento, na verdade. A gente começou, cada um botou 50 mil reais para pagar advogado, essas coisas todas, e a gente lançou a empresa em 2018, né? Que também foi um dia muito louco, assim, sobre... Né, isso foi extremo, né? Porque podia ter dado muito errado. O que a gente pensou, falou assim, cara, se a gente conseguir montar uma lista de uns 10, 15 mil pessoas que vão ler nosso conteúdo todo santo dia, e a gente tiver um open de uns 10, 12%, eu acho que a gente consegue vender 200 assinaturas para os caras que a gente vai chamar de fundadores, que vai fundear todo o nosso negócio. Porque se a gente vender 200 assinaturas no preço que a gente estava colocando, ia dar uns 800 mil reais, esse dinheiro ia ajudar a gente a fazer o negócio acontecer ao longo do tempo. Então, assim, cara, apesar de eu ter sido sócio em outros negócios ao longo do tempo, eu era sócio minoritário, eu não tinha idealizado e tal. A Nord foi uma coisa que a gente idealizou, montou. Né, e onde vocês se conheceram? Na empresa antiga, né? Eu era sócio da Empíricos, eu saí, eles me procuraram e falaram, cara, a gente quer montar um negócio que é também de conteúdo, só que com uma outra pegada e tal. E eu falei, cara, tem certeza? Eu tava indo pra um sabático, cara. Eu falei, tem certeza? Era ano de Copa do Mundo. Eu falei, cara, eu vou passar 7 meses viajando o mundo e ainda vou passar um mês na Copa do Mundo. Os caras, não, vamos montar. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí, cara, foi basicamente assim. Então, esse foi um dia, aliás, bem extremo. Assim, aquele dia que você abre o carrinho, né? Você dispara o e-mail, abre o carrinho e você fala assim, cara, precisa vender 200 hoje, pelo amor de Deus. Aí você fica lá. E vendeu? Aí você fica olhando lá. Aí, tipo, vendeu, tipo, 160, e aí depois você fica fazendo fechamentos de carrinho, né? E aí fechou 200. Então a gente teve 200 fundadores, que a gente falou, que são os caras que assinaram pro conteúdo inicial. Cliente fundador. Legal. Chamava fundadores. Esses clientes têm clientes até hoje. Desses. Então ajudou a gente a montar um negócio do zero.
Então foi uma estratégia legal, assim, que deu um frio na barriga e que foi extremo, assim, dá pra dizer, assim, né? Da história profissional, vamos dizer. A gente sabe desse frio na barriga, né? Nos lançamentos, quando abre o carrinho, vai abrir o carrinho. Aí você fica lá A empresa olhando. inteira fica Não, vivendo e aí aquilo tem um ali. negócio, né? Porque assim, você deve, você entende até melhor que eu isso. Quando o teu CNPJ é novo, ele não tá esquentado no Meio de pagamento. no meio de pagamento. Daí ele fica te Aí travando toda hora. Os 5 primeiros, cara, não passa, cara. Aí você quase tá ligando lá. Cara, assim, eu já testei. Você testa com o seu cartão de crédito, você testa. Cara, naquele dia, obviamente, o gateway de pagamento vê que é um movimento estranho, ele começa a te barrar, cara. Aí você fala, meu Deus do céu, velho, isso não pode acontecer hoje. É desesperador, cara. Mas depois, enfim, o negócio foi crescendo, foi bem legal, que deu pra gente montar outros negócios também, que eu acho que a gente tá seguindo por esse caminho, que é a Nord ser uma solução de investimento completa. Ter conteúdo, ter serviço, né, que é a parte de gestão de patrimônio, ter produto também. A gente está virando... A gente até está mudando agora o nome, vai chamar Nord Investimentos, assim, ou seja, as pessoas podem se relacionar com a gente, com seus investimentos de várias formas. Legal, cara. E, cara, você tem um hobby de ter uma vinícola, é isso? É um hobby ou um negócio? É um negócio. É um negócio? Conta essa história. Como é que isso apareceu na tua vida? Na verdade, apareceu quando eu já tinha nascido. Meu pai é de uma região de Portugal, que é no Douro, né? Que é atrás dos montes, que é uma cidade super pequenininha que chama Mursa. E meu avô, há 70 anos atrás, percebeu que aquela era uma região boa para produção de vinho, né? Porque tem altitude, tem uma série de questões climáticas que é bom para produzir o vinho. Bom, a região do Douro todo mundo conhece por causa do vinho do Porto, mas o Alto Douro era uma região muito boa para produção de vinho. Aí meu avô comprou lá as terras e foi plantando. E assim, tinha uma adega cooperativa na própria cidade, que a gente não, eles, né? Eu ainda não estava nem vivo. Eles vendiam as uvas para a adega cooperativa e a adega cooperativa fazia o vinho. E assim meu avô foi comprando mais e mais terras. Meu avô, por acaso, faleceu super cedo também, quase a idade do meu pai, 70 e poucos anos. Eu tinha 3 anos de idade, se eu não me engano. E aí esse negócio ficou na família, porque meu pai tinha três irmãos, né? O mais velho ficou em Portugal, o mais novo ficou em Portugal, o meu tio veio pro Brasil e meu pai veio pro Brasil. Então ficaram 2 e 2. Esse aqui continuou lá cuidando de todas as terras. Então ele que faz toda a parte de produção de vinho e tal. E esse meu tio, mas ele trabalhava para a adega cooperativa e depois começou a trabalhar para outras associações do vinho. Quando ele se aposentou de trabalhar para os outros, ele falou assim, não, agora a gente vai montar o nosso próprio vinho. Então a gente tem o nosso próprio vinho já há 20 anos, chama Monte São Sebastião. Mas é um negócio legal, assim, eu fico me imaginando talvez mais velho fazendo mais por isso. Hoje eu faço muito pouco, assim. E é da família. Você bebe o vinho, pelo menos. Isso eu faço bem. É bom? Isso eu faço bem. Bom, Dá opinião, não vai falar que é dá super opinião e beber, isso eu faço bem pra caramba. E ajuda, obviamente, né? Final de ano já sabe qual é o brinde da empresa. Pois é. Então, assim, meu pai também despertou muito isso na gente, então eu passava minhas férias de julho, eu passava em Portugal, assim, passava lá, adorava participar. E hoje eu vou 1 ou 2 vezes por ano, eu vou lá porque eu gosto. Assim, e quando você vai pra lá, você muda o sotaque pro português de Portugal ou você fala normal? Cara, assim, só muda um pouco a entonação, assim, sabe? Porque o pessoal entende bem, né? Assim, vocês provavelmente não entenderam o que os meus primos falam, assim, porque é um português bem pesado do norte, assim. O português para falar é só cerrar os dentes assim e começar a falar. Ó, se você seguir... Ó, tá indo? Uhum. Se você falar assim, parece que você tá falando português, porque eles não abrem a boca. Entendi. Então é mais difícil de você entender. Né? E a região do lado do norte, cara, é difícil pra caramba de entender. Mas eu falo normal, assim. Não. Filho do Querubim. Filho do Querubim. Tu é muito bonito, muito rico. O cara tá falando sotaque nordestino agora. Eu cerrei os dentes aqui, mano. Tá vendo porque o meu inglês às vezes sai com sotaque de Mississippi? Por isso. Não tem jeito. Mas é um negócio assim, da família, que hoje tá com meu tio. Meu pai ajudava. Meu pai tinha uma importadora no Brasil, meu tio cuidava da produção. Agora tá passando de uma geração para outra. Meu primo deve assumir lá daqui uns anos, né? Porque o português não solta a mão. Não larga o osso, cara. E aí quando meu primo assumir, aí eu vou também ajudar
Eu gosto muito, assim. E vende só pro Brasil ou o mundo inteiro? Vende o mundo inteiro. Vende o mundo inteiro. Cara, esse negócio da pandemia, né? No Brasil explodiu o vinho. No resto do mundo implodiu, cara. Assim, foi o menor consumo de vinho na história, assim, de vários 20 anos foi durante a pandemia. Porque é óbvio, né? As pessoas lá no resto do mundo, elas já estão acostumadas a pedir e tomar em casa, só que você tirou o restaurante. Perfeito. Então, assim, o mundo do vinho quase implodiu na Europa, né? Mas a gente abriu outros mercados, porque assim, o vinho está crescendo no mundo todo. Então, assim, a gente vende para a China, a gente vende para o leste europeu, a gente começou a vender para o Reino Unido e tal. Portugal começou a virar... O pessoal começou a olhar de novo Portugal como bons olhos, né? Porque os franceses estão lá, todo mundo gosta, conhece e tudo mais, mas os franceses, os espanhóis e tal... E qual que é a denominação, que tipo de vinho que sai de lá? E no Douro tem algumas castas que a gente fala que são muito tradicionais. A casta mais tradicional de Portugal chama Touriga Nacional. E Touriga Nacional é uma uva muito presente nos vinhos do Douro. Então tem outra, Touriga Franca, Tinta Roriz, e aí são os tintos, depois tem os brancos também. São uvas muito particulares daquela região. Né? Região que o vinho, ele precisa de uma série de condições, mas lá naquela região, principalmente, né, você tem uma amplitude térmica muito grande, assim, ou seja, faz muito calor e depois faz muito frio, às vezes no mesmo dia. O solo é muito xistoso. Enfim, é seco, enfim, tem condições muito boas para produzir alguns tipos de vinho, né? Os vinhos tintos são muito intensos, né? E os brancos também são complexos, então é uma região legal. Assim, o dia que vocês quiserem ficar lá em casa e tomar todas, estão convidados. Gostei da ideia. Um convite. Conseguiu, grava aí, pega esse corte. Ô, Bré, me fala um negócio, cara. Você acredita que investir em ações das empresas é uma forma de empreender? Eu acho, cara. Sim. Essa é uma boa pergunta, assim. Eu acho que sim. Risco tem. Eu acho que sim, e eu aprendi isso muito cedo, né? Porque assim, alguns mentores que eu tenho, que são investidores na bolsa assim, há 40, 50 anos, né? Eles foram empreendedores em alguns momentos, depois eles descobriram a arte de empreender através da bolsa. Então, eles basicamente falaram assim, cara, eu já tive negócios bons e ruins, eu continuo sendo empreendedor, mas através da Bolsa de Valores eu posso ser sócio dos melhores empreendedores do Brasil. O problema é que na Bolsa, até por conta do nosso mercado de capitais ser muito pequeno, a gente tem um juro estruturalmente muito alto há muito tempo, você tem um mercado muito pequeno, né? Só vão as empresas assim muito grandes, de negócios muito manjados e tudo mais. Cara, na Bolsa Americana você tem, sei lá, 7 mil empresas, ou 5, 6 mil empresas, acho que talvez. Aqui você tem 300, né? O que é ruim, assim, mas... eu acho que sim, eu acho que dá para você ser... Eu aprendi justamente a começar a investir em ações porque um dos meus mentores lá, meu tio, né, com 15 anos de idade, ele falava assim, cara, tem um negócio aqui que chama Itaú, que dá um ROI de 22%, né, negocia perto de uma vez book, e assim, o cara é o melhor empresário do Brasil, né, ainda quando o Setúbal estava vivo. Então, assim, por que eu vou abrir um negócio? Ele falava exatamente isso pra mim. Todo dia ele vai lá, levanta a portinha do banco, as pessoas vão lá, depositam o dinheiro e no final do mês o cara ainda me paga 8% de dividendo, fora a valorização do negócio. E eu falei, puta, é verdade, né? Mas assim, eu ainda assim acho que as pessoas deveriam, em algum momento, empreender por conta própria, que é legal pra caramba, né? Bom, vocês... É construir, né? Quer construir alguma coisa. Mas eu acho que sim. Eu acho que dá pra você ser um empreendedor. Na verdade, eu acho que a resposta correta é assim. Não invista na bolsa se você não tiver uma cabeça de empreendedor, que é quase que assim, eu estou comprando negócios e não, como a maioria das pessoas fazem, que é comprar um ticker, né? Comprar aquele código. O cara gasta 5 minutos olhando o que é aquela empresa e vai lá e compra. Não, você tem que ter quase que um olhar empreendedor de tipo entender aquele negócio e saber o que você está comprando, né? Acho que é mais ou menos por aí. E, cara, muitas pessoas ficam na cabeça que o mercado financeiro é aquela coisa do filme Lobo de Wall Street, que eu acho que democratizou muito o acesso a esse mercado, no sentido de mercado de trabalho, né? Não do mercado de oportunidade, mas de questão de futuro, de profissão. E lá mostra no filme aquela maluquice, né? Aquela loucura, droga, 16 horas de trabalho por dia.
Eu queria saber, é assim no mercado de trabalho? Como é que é hoje em dia? É que assim, a parte do jogar anão era assim, a gente praticamente jogava anão quando eu comecei, assim, arremessava. O que é jogar anão? Não. Sabe no filme que os caras arremessam anão? Assim, quando eu comecei a trabalhar era assim, literalmente. Tipo, você amarrava as pessoas na cadeira, você fazia o cara passar... Isso há 19 anos atrás, 8 anos atrás. Era esse nível. Era putaria pra caramba, que levava cliente na zona, mandava puta pra casa dos clientes. Era bagunceira, assim. Aí, obviamente, isso não pode mais hoje em dia, né? Então, essa parte que ia aparecer no Lobo de Wall Street era de fato assim no mercado financeiro. Pessoal muito, muito doido. No pregão, o pessoal, cara, se drogava que nem doido, assim, os caras... Era loucura. Hoje em dia, não. Mas acho que a parte do trabalhar 14, 16 horas por dia ainda continua, assim, o pessoal... Não... eu ia te perguntar isso. Quais são as principais mudanças do mercado até hoje, assim, que você vê? Eu acho que, assim, eu acho que o pessoal entendeu que tem coisas que hoje em dia não dá mais pra fazer. Eu odeio o politicamente correto e tal, mas tem coisas que não dá, assim. Por exemplo, raramente você tinha mulher no ambiente onde eu trabalhava. As mulheres não aguentavam, assim, porque era tanta besteira, era tanta, sabe, assim, era assédio, literalmente, tinha assédio moral, assim, e tal. Hoje em dia, ainda bem que as pessoas perceberam que, né, num ambiente de trabalho evoluído, né, com a presença de mulheres e tudo mais... cara, você não pode falar certas coisas e tal, né? Mas assim, era terror. Assim, a Marília é minha sócia, né? Não tem nada que eu não possa falar, assim, numa reunião, num comitê, por exemplo, nós 5 lá que a gente senta toda semana. Porque assim, ela trabalhou na mesa. Então, assim, cara, tipo, ela viu. Já engoliu muito sapo, já aturou muito. Muito. Então, assim, mudou pra esses lados, assim, né? Eu odeio o tipo... então agora você precisa... A minha equipe lá, o meu time... a gente se zoa pra caramba, eu faço, eu planto peça nos caras, a gente faz bullying coordenado, assim, sabe? O bom bullying. O bullying leve, assim, sabe? Tipo, a brincadeira, não o bullying, é a brincadeira. Se chama de bullying só porque é o nome engraçado. Uma aposta, a gente faz aposta, tipo, faz a baguncinha, legal. Troca as teclas do teclado. Dá um print screen na tela, coloca como se fosse e desabilita o mouse, tira os ícones da frente. Exato. Sei todos. Vou lá fazer dinheiro no seu computador. Não, obriga alguém a ter que vir vestido de alguma coisa num dia e tal. Mas assim, eu acho que... É uma brincadeira saudável. É cultura. Cultura. É importante. E quem não aguenta brincadeira ou pancada, tá fora, assim. A gente tenta criar um ambiente legal, assim. Mas eu não tenho... Hoje são quantas pessoas lá? Na Norte são 90 hoje. Total. No total. Na minha equipe, umas 30 e poucas pessoas. Legal. E até a mulherada lá. Tem mulher da minha equipe também, elas aguentam, dão risada e tal, assim. Mas eu acho que é importante, assim, esse ambiente um pouco de... É que, assim, antigamente era um vestiário de futebol, assim, sem limite, cara, assim. Tipo... O cara entrar numa sala aqui, pegar um extintor e tacar na tua cara, assim, sabe? De o cara te amarrar e te jogar no elevador. Do cara botar fogo debaixo do vaso enquanto você tá usando o vaso, assim. Era esse nível, era perigoso. Os caras quebravam a costela do outro. Era perigoso. Não, eu teve uma vez que eu tava operando, assim, fechando no mercado, os caras estavam rasgando minha camisa, roubando meu tênis, assim, tipo, os caras quebraram a costela do outro, assim, era meio sem noção. Loucura, Hoje em dia não tá. O famoso Joselito. Era fogo. Mas eu acho que o mercado financeiro melhorou nesse sentido. Eu só não gosto da cultura mimimi, entendeu? Essa cultura mimimi não rola, assim. Tem que ter um pouquinho de sacanagem. Qual foi o caso com ação mais extremo, pra cima e pra baixo, que você já participou? Cara, assim, mais extremo... Acho que essa curiosidade que a galera com certeza vai gostar de ouvir. Cara, teve uma história engraçada. Olha isso. Eu ganhei bastante dinheiro com via varejo, por incrível que pareça. Tá valendo uns nada hoje em dia, né? E a gente fez uma brincadeira uma vez na Norte que eu ia comprar 100 mil reais de via varejo ao vivo, para as pessoas entenderem, né? Para ver quem que eu tava, né, alinhado com o case que a gente tava comentando. E eu, sem querer, ali tava tenso, era uma live e tudo mais, eu comprei uma vez, eu fechei o home broker, reabri de novo, quando eu fui comprar eu comprei 2 vezes, então eu comprei 200 mil reais ao vivo. Aí os caras, esse negócio aqui, você não sabe fazer o que você tá falando e tudo mais, assim, meu, deu
bombou. Acho que esse vídeo no YouTube, acho que deve ter uns 200 mil views. Foi um negócio bizarro. E assim, cara, em poucos meses o negócio assim multiplicou por 3. Né? Eu comprei, sei lá, 4, vendia... por aí, acho que eu vendia 18, alguma coisa assim, né? E ainda o negócio foi, tipo... Mais ainda, foi, tipo, 22. Acho que hoje tá 1. Hoje tá R$1, assim, sabe? Eu lembro dessa então, época. assim, dado a trajetória da companhia, né? E quanto que ela já valeu, quanto que ela vale hoje, assim, né? A gente conseguiu acertar num time frame bom, assim. Porque hoje, olhando pra trás, dado que o caminho que a empresa foi, assim, tá terrível, assim, né? Então... Estão tentando agora fazer o turnaround lá. Mas essa foi teu maior ganho, assim? Não foi o maior ganho, mas foi legal. Que foi o mais icônico. Foi icônico, foi extremo, assim, sabe? Porque, tipo, eu tava lá tenso e tal. Mas, tem vários, assim, que assim, tem ações que eu tenho há 20 anos que multiplicou por 13 vezes e tal, mas aí, tipo, né, acho que foi esse o maior extremo. Aí acho que obrigado. O maior extremo, sim, foi isso. Uma ação, tipo, Itaúsa, que eu tenho mais, eu tenho há 30, não, há 25 anos, é isso. Por aí. Porque foi coisa que meu pai me deu, meu tio me deu, e aí eu fui só comprando mais. E quando você olha assim o mercado, né, na bolsa, ele mudou muito no Brasil, sei lá, de 2015, 16 para cá, né? Vinha de uma época ali que talvez tinham 100 mil CPFs na bolsa, ou até menos, eu acho que era esse o número ali de 2015, 16. Hoje deve estar com alguns milhões. 4 né? milhões e meio agora que o Nubank deslistou. Deslistou, 4 milhões. No Brasil. No Brasil. Tá. No Brasil, a BDR deles, né? Então você vê aí um crescimento de talvez quase 40 vezes num período de tempo aí de menos de 10 anos, né? É um crescimento muito grande de fluxo de dinheiro indo para esse mercado de pessoa física, né? Porque quando você vai ver talvez investimento via fundo, investimento de outras maneiras, talvez já tinham, indiretos, né? Tinham. Como que você vê que a maturidade do investidor brasileiro mudou? E como que você atribui também o papel que grandes influenciadores, e você mesmo, né, um influenciador nesse setor, tem para que as pessoas entrem no mercado? E como esses momentos de baixa, como por exemplo os último ano e meio aí, que talvez houveram os maiores saques de fundos, saques do mercado de ação, influenciam nesse momento de ficar e das pessoas entenderem de fato o que elas estão fazendo? Sim. Assim, foi muito louco, né? Porque a gente montou a Nord em 2018, a taxa de juros só caiu, o número de pessoa física só subiu. Agora a gente está 1 ano e meio que nenhuma coisa nem outra, a gente só pegou um vento a favor. Até 1 ano e meio atrás a gente pegou um vento a favor gigante. Agora o negócio tá pior. Assim, falando sobre maturidade, sempre... Eu vejo assim como safras, entendeu? Assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2005, 2003, 2004 e 2005, 2003 até 2007, mais ou menos, você teve um pulo que saiu de 100 para 200, talvez. Isso aí. Aí deve 2008. Aí veio 2008. Essa galera, eu tenho histórias de pessoas que perderam dinheiro naquela época e foram voltar 10 anos depois, assim, sabe? Eu perdi no de 2008. Depois você teve outros, né? Você teve o Dilma, que muita gente 2014, foi perdendo dinheiro devagar. Aí que depois, é o pior, né? Depois você teve pandemia e tal. Então, assim, eu vou analisando como safra, mas em linhas gerais, eu acho que o brasileiro é pouco instruído para investimentos como um todo. E talvez por uma razão muito simples, que, cara, no Brasil tem um negócio que chama Selic, que é uma excrescência que você não tem em nenhum lugar no mundo. Você aplica o teu dinheiro lá no CDI, ele rende 100% CDI hoje, em qualquer lugar quase que você consegue investir 100% CDI. É risco do governo, então o risco é muito baixo, não tem volatilidade e você saca a qualquer momento. Então, assim, tem trilhões e trilhões de reais que falam assim, por que eu vou tomar risco se esse negócio me dá 1% ao mês? Né? O problema do mercado de capitais, a Bolsa do Brasil ser tão pequena, é porque a gente nunca teve um juros estruturalmente baixo durante bastante tempo. Né? A gente foi vendo isso. Primeiro a gente teve aquele juro baixo com a canetada da Dilma, teve um custo gigantesco depois. Depois a gente teve um juro muito baixo na pandemia, agora o maior juro real do mundo. A gente pode estar indo, talvez, para um juro mais parecido com o resto do mundo. Eu acho que se o juro ficar
num patamar aí em torno de 8%, 9% ao ano durante bastante tempo, aí sim eu acho que a gente vai ter uma mudança nessa história de as pessoas realmente entenderem que elas precisam investir, precisam tomar risco e tal, que é o que acontece no mundo todo, né? Então, assim, por que o americano, 50% dos americanos investem na bolsa? Porque o juro é zero lá há 20 anos. Zero. O cara subiu agora, né? Subiu agora. E agora está a maior taxa de... o juro de 10 anos nos Estados Unidos está a maior taxa de juros desde 2007, né? Que tá quanto lá? 5 e pouco. 4,75. 4,75. O juro nominal agora, né, tá 5 e pouco, né? Mas o juro de 10 anos, a taxa de juros de 10 anos está 4,50, mais ou menos, que é a maior taxa desde 2007. Então, assim, há 20 anos o juro nos Estados Unidos é muito, muito baixo. É por isso que as pessoas lá investem na bolsa, né? Compram suas Apples ou Teslas, enfim. Porque, cara, você não tem... There's no alternative, né? O famoso TINA, né? There's no alternative. Você não tem jeito de ganhar dinheiro botando uma taxa de juros dos Estados Unidos que é 2%, até pouco tempo atrás era 2% ao ano. Você precisa comprar bônus de empresa, você precisa comprar ações de empresa, você precisa empreender, você precisa comprar real estate, enfim. E esse eu acho que é um negócio, eu acho que esse é um negócio interessante pro pessoal que tá ouvindo a gente, que às vezes as pessoas não têm a concepção correta, né? Eles acham que a bolsa é uma soma zero. Sim. Essa é a primeira coisa, né? Na verdade, existe uma geração de valor quando você investe na bolsa. Como que as pessoas que estão investindo na bolsa de fato ajudam a economia? Isso é muito louco, né? Porque as pessoas acham que mercado financeiro é soma zero, pra você ganhar alguém tem que perder. Isso não é verdade. Assim, enfim, as empresas abrirem capital dão a possibilidade dela ter acesso a um funding que vai ajudar aquela empresa a contratar mais gente, ser líder no mundo ou adquirir, né, concorrentes e tal. Esse número é muito louco, né? O Brasil é 3% da população mundial, 2% do PIB mundial e 1% do mercado de capitais do mundo. O mercado de capitais, a Bolsa Brasileira vale $1 trilhão. A Apple vale $2,5 trilhões, pra você ter uma ideia. Então, assim, a Apple é 2 vezes e meia maior que o mercado de capitais brasileiro inteiro, né? Chegou a valer 3 trilhões, né? 2 vezes, né? Então, as pessoas começaram a perceber que talvez o mercado financeiro, né, através das ações da Bolsa, elas fortalecem as empresas no Brasil, né, que inclusive são líderes internacionais, né? É uma pena que o mercado de capitais ainda é muito pequeno. Mas, assim, basicamente, quando uma empresa lista suas ações na bolsa, ela está captando dinheiro, né? Ou, a maioria das vezes, nas últimas, né? Nos últimos IPOs, ela não está vendendo participação do próprio sócio, né? Que é uma secundária, geralmente uma primária. Então, ela o dinheiro entra na companhia, no caixa, para usar para continuar crescendo. Exato. O problema é que, como o mercado de capitais ainda é muito pequeno, chega a coisas assim, muito grandes que talvez... não precisariam estar na bolsa e coisas que estão no hype. E aí vai um monte de porcaria para a bolsa. E aí eu acho que foi essa safra última aí de IPOs, foi terrível. Você deve ter acompanhado também. Assim, foi terrível. Veio um monte de coisa para a bolsa, negócios não maduros suficientes ou negócios assim, muito uma história de hype. Enfim, saiu até hoje uma matéria da Get Ninjas que ela está devolvendo todo o dinheiro que ela captou dos clientes. Assim, um caso até que emblemático, né? A empresa captou o dinheiro, fez um monte de besteira, depois ela falou assim, cara, eu não vou fazer mais, eu vou devolver o dinheiro todo para os clientes numa redução de capital, né? Então, enfim, eu acho assim, Get Ninjas não era uma empresa madura o suficiente para estar na bolsa. É um negócio ainda difícil de minha maneira de ver, né? Enfim, mas acho que é um pouco disso. Como a gente às vezes flerta com uma ideia de que agora vai... as janelas de IPO vem muita coisa ruim e aí, enfim, é mais uma safra que foi machucada pra caramba que vai demorar muito tempo pra gente ter retorno. De novo. E assim, o fato da empresa estar na bolsa, ter uma pressão ali do mercado para performar bem, é auditada, isso você acha que facilita para ela também tomar dívida quando necessário para continuar a expansão ou não? Porque... o que você falou de investir na bolsa, né? Aqui estou falando bolsa em si, mas no mercado financeiro eles têm vários produtos, né? Um dos produtos são esses produtos de dívida, de bonds, né? Então, direto, o cara que gerencia minha grana, ele fala, olha, abriu aqui... O Fork. Oi? O Fork, o Alê. O Alê. Farco. Farco. O Alexandre Farco. Era com ele que eu tava.
Ah, tava com ele? Ele que abriu. Eu ia falar, pô, tipo, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas, bom, ele liga para falar, ó, apareceu dívida de tal empresa aqui. Acho que faz sentido por causa de A, B, C, D e E. E esse é um produto financeiro, né, de dívida que você vai tomar, que vai estar indexado aí a um CDI, CDB. O fato da empresa estar listada e não ser privada facilita no teu ponto de vista das pessoas poderem comprar esse produto com mais tranquilidade do que não? Como que você vê isso? Sim. Na verdade, assim, o mercado de dívida no Brasil cresceu muito, né? Tanto as emissões primárias quanto o mercado secundário. Então, hoje em dia, se você for olhar os dados assim, dos últimos 3 anos, assim, o mercado de emissão de dívida das empresas listadas assim, foi gigantesco. Uma porque as empresas, obviamente, veem isso como um canal de se financiar mais barato, e depois as pessoas também começaram a ver isso como uma boa estratégia de fazer a alocação do seu dinheiro, né? Você teve aí toda uma indústria baseada nos incentivados, né? As LCAs, LCIs, debêntures de infraestrutura e tal, que além do cara investir numa companhia que é AAA, que a gente fala, são empresas que são muito seguras, o cara ainda não vai pagar imposto sobre aquele rendimento. Então, assim, esse mercado ele cresceu muito. Quando veio Americanas ali no começo do ano, esse mercado secou completamente as emissões primárias, até criou uma disfunção no mercado, né? Os fundos de crédito privado começaram a tomar muito resgate, o spread de crédito abriu pra caramba, o mercado secou de emissão de dívida e tal, porque depois de Americanas veio o Light ainda também, mas agora o mercado está normalizando. A gente gosta muito desse tipo de ativo, a gente acha que dentro de uma carteira de investimento onde você vai ter que ter renda fixa, vai ter que ter eventualmente ações, a gente tem feito bastante essas emissões de dívida via empresas e claro, a gente fica bem mais confortável quando é uma empresa listada na bolsa, porque a gente tem acesso mais fácil aos números, apesar do caso de Americanas, que né, também deveria ser uma empresa auditada e assim, aconteceu o que aconteceu. Né? Mas assim, no fim do dia... Você se ferrou muito com... Não, zero, porque a gente não recomendava. Assim, era uma empresa problemática há muito tempo. No fim do dia, assim, acho que as pessoas não têm a dimensão que o mercado financeiro, né, as empresas irem bem, elas vão ser ter o lado positivo ou negativo diretamente na bolsa, respectivamente elas irem bem, mas ao mesmo tempo você investir na bolsa colateralmente você está investindo no Brasil, né? Em alguma empresa brasileira, porque se a empresa está indo bem e você remunera ela, né, em alocar o seu dinheiro lá, basicamente você está falando, e ela cresce também, ela vai continuar reinvestindo aquele dinheiro de alguma maneira que vai gerar eficiência para o Brasil, né, de algum jeito. Então, muita gente acha que o mercado financeiro aí é um negócio soma zero, que é um completo absurdo e que não vai ajudar ou beneficiar o Brasil, que é outro completo absurdo, por menor que seja, né, o valor que você coloque lá. Sim. E, cara, chegando na reta final e mudando de assunto, como é que foi ficar famoso? Não sei. Como foi se tornar um cara famoso, um influenciador, ser procurado por várias marcas, convidado para vários eventos, o quanto isso ajudou na sua carreira? Sim. Como é que você vê esse outro negócio, que hoje acho que acaba que é outro business? Assim, eu não encaro como um business, né? Assim, basicamente hoje o meu Instagram é para eu trazer clientes para Nord. Eu até faço algumas coisas com algumas marcas e tal que eu gosto, que eu já usava, porque eu acho que tem um ganha-ganha, né? Mas, eu acho muito legal você ser reconhecido, né? Não conhecido. Conhecido, um monte de gente é conhecido, mas ser reconhecido. As pessoas falarem assim, pô, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do jeito que você fala, eu vejo que você faz com bastante carinho, eu vejo que você... Pô, eu não sei como é que você aguenta fazer tanta coisa. Então, e assim, de fato, isso gera valor pro meu negócio, né? Assim, desde que eu montei meu Instagram lá, a segunda maior fonte de captação da Nord, a Nord tem uma fonte de captação que são os leads da Nord. A segunda maior sou eu. Né? Então, pô, de fato, todo esse trabalho que eu fiquei fazendo durante muito tempo, passando horas e horas lá, respondendo as pessoas, explicando a maneira como a gente pensa, o que a gente faz e tudo mais, isso gerou um valor pro meu negócio, né? Mas assim, pô, isso é legal, eu acho bem legal, porque assim,
A internet tem uma troca legal, assim. Eu tenho pouco problema com hate e tal, uma vez ou outra e tal. O meu Instagram me aproximou de pessoas que eu admirava. Tem uma pessoa que fala assim, pô, eu gosto do seu trabalho. Pô, como assim você gosta do meu trabalho? Eu sou seu fã, fica quieto. Fica quieto, sabe? Fui jogar bola outro dia, o cara falou assim, pô, eu assisto os teus vídeos direto. Eu falei, cara, assim, fica quieto, não fala isso, pelo amor de Deus, cara. Assim, tipo, eu sou seu fã. Não quebra o clima, pô, não quebra eu sou seu fã, não ao contrário, fica quieto, né? Então, é uma coisa legal, assim. Me aproximou de muita gente que eu admirava, assim, né? E você acha que tem algum ônus pelo seu negócio, ser um negócio de gente muito rica e tal, que hoje eu acho que já quebrou isso. Acho que o Adib foi o cara que botou o pé na porta e meio que escancarou essa coisa. Mas o Adib e o Nelson Williams, eu acho que são os dois caras que quebraram um pouco essa porta do... Não é porque eu tenho muita coisa que eu não posso mostrar e inspirar e usar isso como ferramenta de trabalho. Que o Adib falou uma coisa muito sábia pra gente uma vez, que ele falou, cara... A galera da High Society gastava fortunas em festas para mostrar que tinha dinheiro. Gastava fortunas em programas de televisão mostrando que tinha dinheiro. Então, assim, em revistas, jornais, só mudou o meio. Sim. Mas que desde que o mundo é mundo se investe em construção de reputação... Sim. Isso é óbvio. Só os veículos que mudaram. Hoje é o Instagram, já foi o caderno da socialite lá da cidade. Sim. Mas no teu negócio existe um pouco essa coisa do low profile, do cara não querer falar muito e tal. E aí o cara, de repente, vê teu Instagram hypado e tal. Como é que é isso? Atrapalha? Ajuda? Mais ajuda? Pelo cara, que você tá falando aí, mais ajuda. É muito louco, tá? Assim, se você me perguntasse há 3, 4 anos atrás, olha... a tua rede social vai ser uma excelente fonte de captação de clientes para você cuidar do dinheiro. Eu trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos e eu já tive que ser comercial que eu tinha que ir lá visitar, né? Então imagina, cara de moleque, botava um terno, né, para fingir que era um pouco mais velho e tal, ridículo. E assim, eu aprendi muito que o comercial você ia visitar, você ia bater na porta, você ficava lá esperando na recepção até o cara te atender e tudo mais. Se a gente chegar à conclusão que hoje 90% dos clientes eu nunca vi na vida, pessoalmente, ou seja, o cara me manda uma mensagem, eu marco uma reunião com ele ou com o meu time, ele se convence que ele quer ter o dinheiro dele com a Nord, e aí tem, obviamente, clientes em São Paulo, no mundo todo, a gente tem clientes inclusive fora. 90% dos meus clientes se convenceram de que ele pode ter o dinheiro dele com a gente sem nunca ter me visto pessoalmente. 90%. E assim, não é assim, a gente tem clientes de 1 milhão, a gente tem clientes de 50 milhões de reais. O cara com 50 milhões de reais nunca me viu na vida e investe com a gente. Mandou o dinheiro dele pra lá. E eu até fico cobrando os clientes. Eu falo assim, cara, vem aqui um dia, por favor, assim, passa aqui, vem tomar café. Deixa eu tirar uma dúvida com você. No caso desse modelo de negócio de vocês, o cara não precisa mandar o dinheiro pra vocês, né? O cara tem que só dar o acesso... exato. Ele pode já ter uma conta, ele já pode ter uma conta. Por exemplo, imagina que ele já tem os 50 milhões de reais e já tá na XP no BTG. Ele dá um comando, derruba a conta, vem pra gente, sai do assessor. E você passa a conseguir mexer na... Exato. Então também tem uma alavancagem aí legal e tecnológica. E você tem que autorizar, dar o de acordo. Exato. O cara não consegue tirar o dinheiro da sua conta. Não, porque isso é muito bom, ele só consegue alocar. Porque essa parada do cara que é cliente do BTG. Aí o cara foi lá e viu a Veda. Aí, viu eu postando da Veda, falou, vou investir com a Veda. Sim. Meu, o cara tem que tirar o dinheiro do BTG. É foda. Não é tão mas esse modelo de vocês me parece muito melhor. Esse negócio é muito louco, cara. Essa é uma pergunta muito legal, assim. O social investing é um negócio que no Brasil é muito forte. As pessoas, tem várias pesquisas que rodam das pessoas perguntando como que elas procuram informações para se investir. E uma das maiores fontes são os influencers, as pessoas seguem. Então, o influencer é a primeira fonte da pessoa investir no Brasil, a maioria das pessoas. Então, e aí você tem influencers gigantescos que estão montando negócios como o nosso. Então, exemplo, né? O Grupo Primo comprou uma empresa igual a nossa e eles fazem exatamente a mesma coisa que a gente faz, né? Então, como esse negócio é muito forte no Brasil
E se você olhar para o resto do mundo, não acontece tanto, assim. Mas então, assim, a gente tá, assim... Eu fiquei bastante surpreso. Se você fosse me perguntar, assim, há 3, 4 anos, assim, puta, vai dar certo? Eu falei, vai dar, mas assim, eu ainda assim vou ter que visitar o cliente. Ainda assim o cliente vai ter que ir lá na Nord e tal. Cara, é muito louco esse negócio, né? Você consegue criar uma confiança no cara, no digital, ao ponto do cara confiar o dinheiro Mas é dele. frequência, pô. Digital tá o poder da frequência, cara. O cara te ouve todo dia, o cara te ouve toda semana, o cara vê 3 vezes você por dia no feed. Não tem como. A parada entra num outro lugar do cérebro. Consistência também, né? Não, então, a frequência, a consistência que o cara te vê. O cara tá vendo teus stories ali pelo menos 2, 3 vezes por dia. Aí o cara vê teu feed pelo menos 2 vezes por dia. Cara, é o que as pessoas falam quando vem aqui no G4, quando encontram na rua, fala, cara, parece que eu te conheço, pô. Sim. Porque é verdade, de tanto você assistir, que não é nada diferente do poder do Jornal Nacional, do poder da novela. O cara vê todo dia, do poder da Ana Maria Braga. Agora, quando tu pega o Faustão, que aparecia só domingo, já era muito diferente. Mas tem uma coisa muito... Já é mais alcance do que reconhecimento. Mas é que o Faustão tava, né, no domingo lá na Globo há 30, 40 anos, sei lá. Não, mas tudo bem, mas o fato dele aparecer uma vez por semana só, já não cria aquela coisa do cara que aparece todo dia. Mas eu aprendi também uma coisa, esse negócio de rede social, que é você tem que ter a sua janela do Faustão. Então, assim, eu criei essa ideia... Eu descobri isso sem querer, na verdade. Assim, toda sexta-feira, meio-dia, eu abro minha caixa de 50 perguntas. Aquilo vai gerar no meu seguidor sempre um lembrete de que ele tem que voltar no meu Instagram. Entendeu? Porque eventualmente você vai desaparecer lá dos primeiras bolinhas. Eventualmente, sei lá, não sei o que aconteceu, entrou num ban porque você postou alguma coisa que não deveria. Se você cria essa janelinha, né, esse horário na cabeça das pessoas, o cara volta lá e vai te ver. Né? Então, e quando eu não faço, o pessoal fica puto, né? Fala, pô, você não tá fazendo e tal. Então, assim... Mas daí as 50... Você vai responder 50 perguntas? 50 perguntas. Você vai escolher? Na hora, tu responde tudo junto? Eu respondo tudo que vai chegando, tá? Eu tento responder um pouco de cada coisa também, coisas mais simples, umas coisas mais difíceis. Cara, é muito louco, assim. Às vezes... esse negócio de autoridade tem que tomar até um pouco de cuidado, que eu acho que essa palavra talvez seja too much, assim, você falar eu tenho autoridade e tal. Mas, assim, eu falo muito sobre investimentos, mas aí eu comecei a falar sobre outras coisas que eu gosto. E aí, assim, começa a chegar pergunta pra mim do tipo, o cara fala assim, o cara fala, eu quero dar um relógio pro meu marido, eu quero dar um relógio pra minha mulher. Eu quero pedir minha mulher em casamento. Onde que eu levo ela? Eu falei assim, cara, tipo, não sei. Mas as pessoas começam assim, quais são os melhores restaurantes pra você em São Paulo? Eu acho que se a pessoa tá te perguntando várias outras coisas além daquilo que você se propôs a fazer, ela quase que... o cara, assim, você criou uma autoridade muito de, tipo... Relevante. De quase tudo que esse cara falar, eu vou ouvir, né? Então chega umas coisas, assim, muito malucas, assim, pra mim. Tipo, de perguntas, assim, tipo... cara, o que você acha? Eu quero que você dê opinião sobre o meu negócio. Eu falei, cara, não tenho nada sobre o seu negócio. Então, eu acho que esse negócio de rede social, você precisa. Depois você vai entendendo o que é a construção da autoridade, né? Quando o cara começa a te fazer perguntas além daquilo que você se propôs a falar, né? E, cara, tu já teve uma relação com uma pessoa pública. E isso levou tua imagem para um outro nicho, para outra audiência. Como é que foi isso, assim, pro negócio? Porque a gente teve um amigo nosso, o Pyong, que quando foi pro BBB, cara, ele falou pra gente, cara, tipo assim, me deu um alcance gigante, mas agora a minha base ali, que fazia meus treinamentos, que queria usar, né, como é que é o nome? A hipnose pra negócio, pra outros tipos de coisa, pô, se perdeu nisso tudo. Então acabou que eu não consigo mais falar com a minha audiência. Porque minha audiência ficou muito dispersa, muito desqualificada. E você teve uma relação que eu acredito que tenha bombado teu perfil, tenha... e como é que foi isso ali de... Cara, até que não bombou muito, eu até sacaneava ela. Falava assim, porra, velho, você podia pelo menos, né? Postar um pouco mais. Postar um pouco mais. Eu esperava assim, obviamente no começo ali eu fiquei bem... eu não sabia qual que ia essa reação, né? E foi tudo bem, assim, no final, olhando depois,
aconteceu, foi tudo certo. Mas eu sacaneava ela, falava assim, porra, meu, 3 milhões e meio de seguidores, porra, me arranja uns 100 mil, pelo menos, né? Faz alguma coisa pra arranjar uns 100 mil. Mas assim, puta, teve assim uns spikezinhos, assim, tipo, sabe, ganhava 3 mil seguidores, 5 mil seguidores. Mas eu acho que eu justamente porque eu só falo sobre investimentos, as pessoas... Batia lá, mas falava assim... Não, batia e voltava, entendeu? Eu via que assim, subia 3 mil, eu perdia 3 mil na mesma semana. E qual é a sensação de... Pra tua empresa, que é uma empresa séria de investimentos, pessoas que têm mais de 1 milhão, de ver você em site de fofoca? Ah, cara, foi de boa, assim, no final das coisas. Não era uma coisa muito... Eu, obviamente, fiquei muito preocupado, assim, com o que ia ser, tipo, sabe? Essas coisas de, tipo, assédio, não sei o que e tal. Mas depois foi tão de boa, assim, cara. Foi tão de boa. Assim, eu acho que também ela é muito de boa, então foi bem tranquilo. Eu realmente gostaria de ter visto algumas coisas meio malucas, assim, mas assim, depois eu dou graças a Deus que foi tudo certo, assim, né? Mas foi louco. Uma vez eu saí no... Como é que é o nome daquele jornal? Um jornal de fofoca uma amiga minha croata falou que eu saí num jornal de fofoca na Croácia. Falou assim, cara... Falei, cara, como assim, né? Chegou num outro nível. Daily Mail, sabe o Daily Mail? Sabe o Daily Mail? Que é tipo fofoca hard, assim, sabe? Saiu uma matéria e aí ele reverberou pro mundo todo. E uma amiga minha falou assim, cara, eu tava na Croácia, ela é croata, ela mora no Brasil, ela é empreendedora aqui, inclusive. Ela falou, cara, eu tava vendo aqui a tua matéria, assim, eu tenho uma matéria sua aqui em croata. Eu falei, puta merda, olha onde chegou, cara. Assim, mas assim, essa matéria foi uma matéria... bizarra, porque assim, aquela história de tipo, isso é uma coisa que eu não queria, de verdade, assim, tipo, sabe, saindo do mar, assim, puta, é muito tosco, acho, sabe, assim, tipo, saindo do mar. De férias com saindo do mar. Legal, ele chega lá na Croácia lá pra passar, sei lá, o verão lá, uma parte do verão. Ela tá famoso. Não, daí as pessoas assim, te conhecem em algum lugar. Daí você, eu sei. Não, aqui, ó. Não, uma outra também que foi engraçada foi que assim, uma vez eu fui com a minha mãe, ela ia no psiquiatra, eu fui com ela acompanhar e tal. E aí eu sentei na recepção e assim, acho que eu não pegava uma revista pra folhear há 200 anos, sabe? Aí eu peguei uma revista, comecei a olhar, eu tava lá na revista, assim, na cara, tá ligado? Eu falei, puta que pariu, velho. Ah, muito bom. Eu falei, ainda bem que ninguém mais lê esse negócio. Cara, muito bom, muito bom. Mas foi assim, foi divertido, engraçado, assim. E de fato não deu muito... Não, tudo que eu imaginava que poderia dar muita cagada não deu, assim, sabe? E foi legal, foi uma experiência legal, assim, tipo, eu conheci muita gente legal e tal. Olha que loucura, várias pessoas do mundo de artista começaram a me procurar pra falar sobre investimentos também. Porra, maneiríssimo, hein? Legal. Então deu... Não deu seguidor, mas deu cliente. Deu cliente. Então tá bom. Então Foi tá ótimo. Foi ótimo. Relacionamento bom é isso, ganha. É isso aí. Ganha, todo mundo. Cara, a gente tem um bate-bola aqui. Tá. Estilo Maria Gabriela. E aí quero fazer aqui com você. Complete a frase. O mundo precisa de... Pô, de um monte de coisa, mas acho que, dado que essa é a minha missão, de educação financeira. Boa. Educação financeira. O que você deixou de ser quando cresceu? O que você acha que ao longo do tempo você foi perdendo? A paciência. Eu perdi a paciência. Eu era um cara muito mais paciente. Acho que eu sou um cara muito menos paciente, assim. Boa. Né? Porra, essa daí eu conheço alguém que é assim. Né? Quem que é? Eu. Você? Eu sou muito paciente. Muito. Algumas coisas Bizarro. assim. Algumas coisas é foda. Coisas e pessoas. Mas principalmente com pessoas, cara, assim. Acho que eu perdi a... pessoas. Irmão, o Nardon, quando não tem mais paciência pra alguém... Próxima pergunta. Você vai ter que ficar out of the record. Foda. Se você tivesse um superpoder, qual problema você gostaria de resolver da humanidade? E daí eu acho que seria a educação como um todo, né? Essas pessoas estão, assim... precisam evoluir muito na educação, né? Você olha...
eu fico acompanhando tudo que acontece, puta, no Brasil e fora, assim. Eu falo assim, não é possível que as pessoas pensam assim, né? Principalmente agora, nesse mundo, que o pessoal tá dando um twist em tudo, né? Assim, Woke. Woke, essa pegada woke, assim. Você fala, meu, pra onde a gente tá indo, né? E acho que por aí. Acho que educação, né? Boa. Se fizerem um filme da sua vida, qual é a cena que você vai estar mais ansioso e animado pra ver na tela? Cara, acho que eu ia querer ver o final, como é que esse negócio acaba, né? Tipo. Não, até hoje. Um filme até hoje. Até hoje. Qual é aquele momento da tua vida que tu lembra que tu fala assim, mano, Esse dia isso foi. aqui foi animal, foi porrada. Isso aqui foi animal? Qual que é o teu, Alfredo? Você não respondeu essa. Cara, o meu, eu vou te falar assim, acho que, o dia da venda da X-Tech foi muito emblemático da forma como foi, de pegar o helicóptero e ter que ir, porque senão não ia dar tempo e fazer tudo. Eu acho que teve o dia do lançamento do Bora Vender no Vertex Day também, que, fez uma fila de mais de, sei lá, meu irmão, quantas pessoas, fiz 1.300 assinaturas. Caramba. Foi também um dia, assim, que eu tenho guardado. Bom. Que são duas assim, acho que, gostaria de ver de outra perspectiva o Black Friday quando deu merda. Quando deu merda, que, minha carreira foi colocada em jogo ali. Bom. Acho que são algumas das cenas que eu teria curiosidade de ver. Eu surfando ontem, na Boa Vista Village. O que eu fiz ontem lá. Você mudou de piscina, cara? Mudei de piscina, cara. Mudou? Mudei. O senhor deu treta lá na outra? Não. Você não é mais bem recebido lá? Deu aquela fofoca toda, porque eu falei da Fazenda da Grama aqui no grupo. Aí aqui no podcast, no podcast, aí eu resolvi mudou. Conhecer a outra, e a outra é muito melhor. A outra é uma onda mais forte, uma onda mais, entendeu? Muito melhor mesmo. Mas você comprou o título da nova aqui, que vai ser igual dela. Eu já vou botar à venda essa porra. Cara, eu sei uma boa. Eu quero... Fala isso. Eu sou surfista da Boa Vista mesmo. Vou comprar apartamento lá, eu quero morar lá. Cara, em 2008, né, teve o crash da Bolsa e eu era, molecaço e eu operava para um fundo, né, que eu era sócio e tal. E, cara, assim, eu queria, assim, foi desesperador, né, porque, assim, imagina ser circuit breakers atrás de circuit breakers. E em algum momento eu cheguei e falei assim, cara, a hora que acabar tudo isso daqui, eu vou largar tudo e vou trabalhar com outra coisa, cara. Você esquece o mercado financeiro. Né? Porque assim, eu perdi muito dinheiro, meus clientes perderam dinheiro, perdi dinheiro do meu pai, do meu tio, tá assim, aquele negócio assim, tipo, shit show que cair, não parava. Não parava, uma sangria assim. E eu era muito moleque, assim, né? Eu era muito moleque. Eu queria ver essa cena, assim, pra ver minha cara de desespero, né? E relembrar as coisas que passaram na minha cabeça, assim. Tipo, a hora que acabar essa merda, eu vou largar esse negócio de mercado financeiro. Bom momento. O IPO da Vertex eu também veria. Muito bom esse momento. É muito bom, cara, assim. Eu realmente cheguei a falar, a hora que eu passar esse negócio, eu vou sair do mercado financeiro, porque, cara, não precisa. E a nossa primeira turma, cara. A nossa primeira turma é emblemática, assim. Foi muito maneiro. A gente no intervalo junto. Foi louco. Foi bem louco. Falando, isso aqui é animal, hein? Vai dar bom isso daqui. Isso aqui vai dar bom, hein? Isso aqui é animal. E o Tony, meu irmão, tá todo mundo querendo fazer, não sei quantos leads. Foi legal. Cara, qual é a sua opinião mais extrema, que você não muda ela de jeito nenhum? Que as pessoas falam com você, mas você tá cagando e você não muda. Mais extrema? Cara, eu acho que... já sei. Não, assim, eu não sei se é uma opinião extrema, assim, mas assim, eu acho que gente boa anda com gente boa, assim, sabe? Eu acho que... Como é que eu vou explicar isso de outra forma? Mas assim, no mercado financeiro tem um negócio assim que, tipo, você com 4, 5 ligações, você descobre se a pessoa é uma pessoa legal para você trabalhar, fazer negócio ou não, né? Então, aquela história da reputação. Na reputação você demora 30 anos para construir e um dia para perder, né? E eu acho que é uma opinião assim de que, puta, cara, assim, não dá pra fazer negócio com gente ruim, assim. O cara pode ser inteligente, bem-sucedido e tal. Acho que é um pouco isso. Eu procuro me cercar e conhecer pessoas que todo mundo acha que, pessoas legais, assim, do bem, assim. Cara, isso daí é algo que eu concordo muito com você, cara. Tem uma frase
que eu falo desde 2006, eu acho, ou 2007. People are who they are. As pessoas são o que elas são. Elas podem tentar colocar uma fantasia em volta, podem tentar ser o bonzinho, mas na hora que aperta, na hora que do vamos ver, você sabe, putz, sim, se a pessoa já tinha tendências mínimas a serem aquele lado que você não esperava, elas vão voltar a ser aquele lado, sabe? Você pode fazer o que quiser, cara. Dificilmente as pessoas vão, de fato, mudar ao longo da vida. Se a pessoa só olha para o umbigo dela, vai só olhar. É expectativa. Daí o que você não pode ter é uma expectativa diferente. Sim. Que vai muito de encontro com o que você falou, né? De reputação e de, principalmente, como agir nesses momentos de dureza, de guerra. Né? Porque quando tá em paz, todo mundo tá em paz. Mas na hora que aperta, que a gente vê quem é de verdade, quem é de mentira. Muito bom. Boa. E o que esse ano já te ensinou até agora, assim, que você falou, cara, essa parada aqui eu aprendi esse ano em algum acontecimento, algum curso, alguma coisa. O que você aprendeu esse ano que você queria compartilhar com a galera? Cara, assim, eu sempre achei que que as pessoas deviam ter sócios que pensam diferente, né? Mas eu adicionaria uma coisa que eu aprendi esse ano, que é assim, você precisa ter sócios que pensam diferente de você e que te desafiam. De verdade, assim. Porque esse ano a gente lá, nós somos em 5 sócios que tomam as decisões do dia a dia e eu tomo mais conta da parte da Nord Wealth e a gente estava indo super bem, crescendo, primeiro lugar no ranking da XP, primeiro lugar no ranking do BTG. E hoje a gente estava estabelecendo as metas, né, pro ano, semestre e tal. E assim, eu estava muito confortável com o que a gente estava desenhando e tudo mais, mas assim, os meus sócios começaram a me botar um maçarico na bunda. Falaram assim, cara, esse teu crescimento aí não tá bom. Esse teu processo aqui não tá legal. E é uma decisão meio louca, porque assim, ao mesmo tempo que o sócio te confia em você, né, falar assim, vai lá, toca esse negócio que você faz bem, quando ele te desafia, se você não tem um pouquinho de, né, humildade e tudo mais, você fala assim, cara, sou eu que tô tocando, não é você, né? Então, e eles me desafiaram muito esse ano, do tipo, cara, será que você tá fazendo certo? Será que você não tá... Isso mexe um pouco, né, no nosso ego, assim, e tal. Porque a pergunta não importa que você tá crescendo, né? Importa quando você tá deixando na mesa. Exato. E o crescimento te deixa cego. Você às vezes tá crescendo e fala, não, tá ótimo, olha isso aqui, e aí você não... Então, assim, eles me desafiaram muito e eu percebi que como é importante você ter pessoas que, além de pensar diferente de você, te desafiam, né? Porque eu tava feliz com o crescimento e tudo mais, e eles falaram assim, não, mas dá um pouquinho mais, dá. Eu falei assim, cara, mas eu sei tocar essa parte, eu sei fazer, você pode confia em mim. Ele falou assim, negativo, a gente vai te desafiar mais. Animal. E aí, pô, quando você vê que o cara te desafiou, te fez ficar mais agressivo, né, desafiar mais o teu time e tudo mais, aí você vê depois o resultado e você fala assim, putz, os caras estavam muito certo, né? Acho que isso foi uma lição desse ano, assim, de tipo... A primeira reação você falar assim, cara, deixa que eu... Tá comigo. É um pouco egocêntrico, né? Depois você fala, puta, tá vendo? Se os caras não tivessem me desafiado, eu não teria melhorado, cobrado mais meu time, melhorado os processos e tudo mais. Então acho que você tem que ter sócios que você, além de pensar diferente de você, te desafiam, de fato, assim. E é difícil, cara, assim, porque o desafiar é quase que uma mensagem dizendo que você não é competente, né? Então, assim, eu sempre brinco lá nas reuniões de sócios que eu falo assim, o dia que o negócio tá meio... aquela briga, eu falo assim, cara, ainda bem que a gente tá brigando, né? Essa é uma discussão difícil. Vamos ter discussões fáceis e difíceis. Essa é uma difícil. Então, essa a gente pode se dar o luxo de brigar um pouco, porque é mais difícil. Então, assim, eu tenho muita sorte de ter os meus sócios e eles me desafiarem. Eu tenho até um sócio que ele é um fenômeno, assim, que assim, ele tem a arte de me humilhar com requintes ele realmente gosta de me humilhar. Mas assim. ele é elegante? Não, ele gosta de... Ele fala, mas eu dou risada no final. Eu falo alguma coisa, ele fala assim, eu vou te provar como a tua ideia é muito idiota. E ele tem a manha de, tipo, te sacanear ainda, sabe?
Então, eu falo, puta, graças a Deus que eu tenho esse cara como sócio, porque assim, tipo, imagina se tudo que eu falasse as pessoas concordassem, né? Provavelmente estaria todo mundo indo pro lado errado, né? Então, eu acho muito legal esse negócio de você, depois de um tempo, mesmo, né, trabalhando muito tempo com isso, sendo muito confiante das coisas que você faz, sentir um pouco menos burro todo dia só e assim, ser muito humilde intelectualmente ao ponto de falar assim, cara, várias coisas que a gente já fez aqui eu estava errado, então você precisa ser confiante, mas ao mesmo tempo você precisa ter a cabeça um pouco mais aberta para ser humilhado pelo Vitor, que é meu sócio. Vou mandar um abraço para ele. Grande Vitor. Breia, cara, qual a mensagem, assim, a frase que você gosta muito, que você quer deixar pra gente aqui de mensagem frase final? Uma cara, frase, alguma mensagem que você queira... Que você se impacta, assim. Cara, vou deixar uma mensagem de coração mesmo, de uma coisa que eu pensei muito sobre vocês aqui, o que vocês fazem, né? Eu trabalho no mercado financeiro há 19 anos, achava que o negócio do G4 assim, tinha muito a ver com, talvez os caras empreendedores mais voltados para economia real e tal, né? E a gente lá tem uns sócios que, todo mundo veio do mercado financeiro também e tal, nenhum deles tinha empreendido antes e tal. E eu sempre me cobrei ao ponto de falar assim, será que eu preciso fazer um curso lá fora, igual o Nardon faz aqueles cursos só os caras mais OPM e tal, ou se eu preciso, né, me desenvolver em outras formas. E eu aprendi muito aqui no G4, vendo quantos empreendedores incríveis a gente tem no Brasil, né? Então, assim, essa ideia que vocês tiveram aqui, eu acho muito legal de você poder conversar com pessoas que empreendem, desde fazer o que eu faço lá, trabalhar no mercado financeiro, até outras coisas, né? Acho que deu uma oxigenada na minha cabeça, assim, né? Eu nunca imaginava que um negócio assim, pudesse ser uma coisa que eu ia aprender trabalhando no mercado financeiro, né? E eu acho que, assim, todo mundo me pergunta depois, você gostou? Valeu a pena? Eu falei, cara, valeu a pena pra caramba, né? Porque a gente fica muito naquele mundinho, mercado financeiro, né? Os meus sócios, que são ótimos, mas a gente pensa diferente e tudo mais. Mas, assim, me deu uma oxigenada de ouvir outras pessoas de outros setores e tal. Achei bem legal. Foi legal a turma que você veio aqui. Também teve bastante gente bacana, né? Do mercado. Teve aquele... O Charles. O Charles. E a Renata. Esse cara é um figura. O Charles é engraçado caramba. A Renata também teve, né? A gente se conversou, nós três, e a gente combinou. Falei, vamos fazer junto nós três? A gente veio nós três juntos. A gente tem um grupo até hoje que chama legal. Turma do Fundão. A gente tem que chamar eles pra esses caras do fundão. Naquele dia a gente sentou no... assim, a gente não escolhia, né? Já tava lá localizado, né? Chamava Turma do Fundão. É o meu grupo mais ativo do WhatsApp, praticamente. A gente fala todo santo dia por conta do G4. Que animal, cara. Chama a gente tem que chamar os dois pra vir aqui também, né? Tem que chamar. Se eu vou abrir aqui, deve ter alguma mensagem no Turma do Fundão. São gente boa demais. Mas foi bem legal. Pô, show de bola. Irmão, brigadaço por estar aqui. Valeu, obrigado por ser esse aluno tão especial e que leva tão a sério o que a gente faz. Porra, muito bom mesmo. Conte com a gente, conte com o G4. Depois temos que, né, fazer um cross aí entre esses 55 mil clientes aí. É isso aí. Bora. Temos que fazer uns eventos juntos. Uns eventos juntos. É legal, né? Vamos falar. Bolar uma coisa junto. Cara, obrigado. Turma, não esqueçam de seguir o nosso podcast, G4 Podcast. Aqui você tem o Extremo, você tem papo de gestão. Como é que é o da prática? Quem sabe faz na prática. Sem atalhos. Sem atalhos. Cara, você tem uma série de programas incríveis. Na prática. Que? Fala o nome, Fala o nome, só pra gente. Não tem mais. Então não tem mais. Mas enfim. Tinha, tá lá no histórico. Muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal, conteúdo prático, com grandes nomes do mercado. Não deixe de seguir, de ouvir os episódios do G4 Podcast. E o Extremos é um desses programas que tá lá dentro. Deixa a sua avaliação.
Eu tô no da Cracolândia das redes sociais, que é o Twitter, é r.breia. Também tô no Instagram, que é Renato Breia. Pode me seguir lá, quem quiser aprender sobre investimentos. Quem quiser investir com a gente na Norte também será um prazer. Boa. Bruno.Nardon. Alfredo Soares, G4 Podcasts. Tamo junto. Deixa aí seu comentário, comenta aí quem você quer ver por aqui. Deixa sua avaliação e não esquece de aproveitar, né, o G4 Skills, o trial de 7 dias para vocês aí na empresa de vocês. Tamo junto e bora vender. Valeu. Boa.